Olá, amigos do crochê, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso trabalho. O Pequeno Príncipe. Eu trouxe aqui os fios que vamos utilizar. Vamos usar o fio amigurumi na cor preta, nessa cor macadâmia, que é a cor da pele, 3148. O verde pistache, eu vou usar esse, mas você pode usar o verde que você achar mais adequado. E o vermelho pode ser o amigurumi, como o de outro fio que se aproxime ao do amigurumi, certo? Agulha número 2,5, gosto sempre de usar o 2,5, gosto dessa aqui, como qualquer uma que seja 2,5, certo? Agulha de tapeceiro, pra gente fazer acabamento, tesoura, enchimento, a fibra siliconada, que a gente usa sempre nos nossos enchimentos. E o que for utilizando, que eu não tiver falado aqui na lista, a gente vai adicionando, ok? Então, nós vamos começar, dar início ao nosso trabalho. Vamos começar com a perninha. Aqui eu já tenho um modelinho pronto da perninha. Vamos fazer uma outra perninha dessa para nós unirmos e crescermos o corpinho. Depois nós faremos os bracinhos, não é? A cabecinha e assim por diante. Então, vamos começar fazendo o nosso anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Três, 4, 5 e 6. Colocamos aqui os 6 pontos baixos. Dentro do anel mágico, a gente puxa o fio para ele ficar unido aqui. E dentro de cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, por toda a carreira, nós vamos colocar 2 pontos baixos em cada pontinho desse, certo? Aqui. Então, nós vamos colocar 1, 2, em cada ponto. E nós vamos terminar num total de 12 pontos baixos na segunda carreira. E voltaremos para fazermos a terceira carreirinha. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Só um pouquinho. Um ponto baixo. E um aumento em toda a carreira, totalizando em 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por toda a carreira. Na quarta carreira, a gente sempre marca o último ponto. Sempre que a gente termina uma carreira, a gente põe um marcador, ou um fio, o próprio fio, certo? Então, agora nós vamos parar a nossa quarta carreira, que será de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando em 24 pontos, certo? Então, vamos fazer isso por toda essa carreira. Terminamos nossa quarta carreira com um total de 24 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. A quinta e a sexta. Nós ficaremos com 24 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, nós vamos fazer a quinta carreira e a sexta carreira.
terminamos aqui a nossa 6ª carreira. E vamos passar para a nossa 7ª carreira, fazendo algumas diminuições para formar a parte da frente da botinha, certo? Essa parte aqui, ó. Ver se vocês veem assim. Então, aqui nós vamos começar nossa 7ª carreira, fazendo, preste bem atenção, 4 pontos baixos. A gente começa com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Depois das 4 e os 4 pontos baixos, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. Nós vamos fazer 6 diminuições seguidas, sem intercalar com nenhum ponto. Peguei 2 pontos aqui, da forma como vocês souberem fazer as diminuições. Eu faço assim, eu pego as 2 alcinhas dos 2 pontos, formando um só. E aqui, formando um só, certo? A gente vai fazer isso até termos as 6 diminuições. Eu vou contar aqui. E 8 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos fazer agora a última diminuição, a 6ª diminuição, certo? A 6ª diminuição. E aí, nós vamos agora fazer até a marcação. Onde é que tá aqui? Isso. Até a marcação, nós vamos fazer, ó, 8 pontos baixos, até onde está marcado. Pronto, ficamos com 18 pontos baixos, né? Porque antes nós tínhamos 24, fizemos 6 diminuições seguidas. Ficamos aqui na 7ª carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 a 9 a 10, são 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Vamos fazer aqui 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos cada carreira, ok? E a gente volta aqui para dar continuidade. No último ponto da carreira, né, que a gente está terminando aqui, para passar para a 11ª carreira, a gente vai fazer um ponto, pegando, vamos encerrar com um ponto aqui, ó, pegando a alcinha de trás, certo? E aí, nós vamos fazer a mudança de fio, certo? Só um pouco de paciência, porque a gente tem que fazer ficar bem firme, certo? A gente puxa os 2 fios. E aí, nós vamos fazer essa carreira toda utilizando essa alcinha aqui de trás do ponto. E aí, nós vamos fazer um arremate já fazendo arremate com os 2 fios aqui, certo? O fio preto que sobrou e o fio verde que a gente iniciou. E aí, nós vamos fazer todo essas carreiras, nos baseando no ponto de trás, na alcinha de trás do ponto, ó, sempre na alcinha. São 2 alcinhas que o ponto tem, né? Tem o ponto, tem aqui e tem as alcinhas. A gente sempre vai pegar a alcinha de trás do ponto. E aí, quando você perceber que já tá bem firme, assim, sem perigo de soltar, o remate está bem firme, você vai e corta o excesso para não ficar atrapalhando, porque atrapalha se a gente deixar. A gente tira os excessos e aí nós vamos ter mais facilidade de fazer toda a volta usando apenas a alcinha de trás, certo? Vamos fazer por toda a carreira
Essa é a carreira 11, 11ª carreira, que a gente tá fazendo toda ela só no fio de trás, certo? E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Terminamos aqui a nossa 11ª carreira, de ponto sobre ponto, são 18 pontos baixos. E agora nós vamos pegar, não mais na alcinha de trás, foi só para dar um charme, né? Agora nós vamos pegar o ponto inteiro. O preto é mais difícil de enxergar, mas agora vai ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Nós vamos subir algumas carreiras para terminar o cano aqui na verdade, a parte da calça do amigurumi, certo? Então, como é que nós vamos fazer aqui? De ponto sobre ponto, carreira sobre carreira, sem aumento e sem diminuição, certo? Nós vamos ficar com um outro pezinho como esse, ok? Agora, só ponto sobre ponto. Terminado as perninhas, nós vamos agora uni-las, tá? Nós vamos juntar essas duas perninhas pra gente crescer o corpinho, ok? Então, vocês vão virar de costa, vamos fazer aqui na parte de trás. Nós vamos puxar aqui um fiozinho. E aqui, vamos pegar um fio. E vamos também fazer aqui bem no centro, a gente vai fechar assim. E aqui no centro, aqui no meio, nós já temos aqui, ó. Vamos juntar 18 pontos com 18 pontos, que ficará 36 pontos, certo? Olha o que é que nós vamos fazer aqui. A gente une as duas perninhas com um ponto. E nós vamos fazer aqui, ó, percorrer, por isso que a gente começa na parte de trás, pra gente terminar aqui na parte de trás. Nós vamos percorrer toda a volta dessa perninha aqui, de 18 pontos baixos, certo? Toda essa volta. Aqui. Aqui, ó. Toda a volta, certo? Nós vamos fazer toda essa carreira aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aqui? Comecei aqui por trás, uni as duas perninhas, certo? Aqui. E aí, nós vamos dar essa volta de 18 pontos baixos e já vamos emendar aqui mais 18 pontos baixos até chegar na emenda aqui atrás, certo? Então, faço aqui, vocês vão fazer aí e a gente se encontra aqui no final. Unimos aqui as perninhas, né? E nós viemos parar aqui, onde nós tínhamos feito a junção. E quando a gente conta agora, 18 com 18 dá 36, certo? Então, nós temos agora 36 pontos. Fechamos essa carreira aqui. A primeira carreira da união, a gente conta quando junta. E nós vamos fazer mais carreirinhas de ponto sobre ponto, de 36 pontos baixos, certo? Fazendo esse círculo. Então, sempre encerrando aqui, eu coloquei uma linha para marcar, você põe uma linha aí de uma cor diferente, para marcar o final de cada carreira, certo? Então, nós vamos fazer mais, e depois nós vamos voltar para começarmos a subir o corpinho. Fizemos, então, aqui 5 carreiras de 36 pontos, certo? Agora, nós vamos para nossa 6ª carreira.
Na sexta carreira, nós vamos fazer 2 diminuições. Você imagina aqui, lateral, se você quiser marcar, você pode colocar marcadores, mas assim, eu não coloco, porque eu já tenho uma ideia. Então, nós vamos, você vem com os pontos e quando chegar aqui nessa lateral, você diminui um ponto. Quando chegar na outra lateral, você diminui outro ponto, porque de 36 nós vamos ficar com 34, certo? Então, nós vamos aqui, ó. A gente faz aqui eu vou fazer essa primeira para vocês verem. 3, 4, ó. A gente vai calcular mais ou menos aqui, ó. Vamos fazer mais 2 pontos. Pronto, aqui. Eu vou fazer aqui a diminuição, ok? Pronto. Aí, a gente continua até a outra extremidade. Quando chegar aqui, eu volto para diminuir com vocês. Agora, vamos fazer essa diminuição nessa lateral. Ó, você vê? Eu deixei aqui bem no centro pra gente fazer 2 laterais. Uma diminuição na lateral. Aí, daqui a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto, sem diminuir, sem aumentar, até a nossa marcação. Ok? Fizemos aqui as diminuições laterais. Agora, nós vamos fazer a carreira 7, ponto sobre ponto. Carreira 7, nós vamos continuar sem aumento, sem diminuição. Vamos fazer 34 pontos, ok? Ponto sobre ponto, até nós chegarmos à marcação. Carreira de número 8, nós vamos fazer 4 diminuições. As 2 diminuições, a gente vai fazer 2 diminuições nas laterais e 2 diminuições na parte frontal, nas pernas frontais aqui da frente. A gente faz uma diminuição mais ou menos aqui, a outra diminuição mais ou menos aqui, certo? Então, eu vou começar aqui, a gente vai fazer daquele mesmo processo. Quando chegar aqui, se você quiser marcar, você marca, para ficar mais fácil. Você vem e chegando ali, você já faz a diminuição. Você vai fazer aqui, ó. Vou fazer a primeira diminuição com vocês. E a segunda, que é da parte frontal. E a gente vai fazer a mesma coisa nas outras laterais. Ó, já chegamos aqui. Mais um. A frontal vai ser... lateral vai ser mais um pouquinho. Pronto, agora a gente vai tirar aqui as 2. Faz aqui, ó, a diminuição. Certo? Diminui aqui na lateral. Agora, a gente vai fazer na parte frontal aqui. Mais ou menos aqui. 2. Vamos diminuir aqui. Eu só fiz mais 2 depois da diminuição, porque já é muito próximo, certo? Aqui, ó. E aí, a gente vai seguindo. E quando for aqui no centro,
da perninha, a gente faz outra. E depois na lateral. Certo? Então, agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. O que é que nós vamos mudar de linha? Porque vamos fazer tipo um cintinho, né? Que o Pequeno Príncipe tem um cintinho vermelho. Então, a gente vai pegar aqui, soltar essa linha aqui, ó. Tirar isso aqui. Vamos aqui, aqui nós vamos pegar a linha vermelha, unir. Deixa eu achar aqui. Ok, a gente cortou o fio, né? E vamos puxar aqui o vermelho. Vamos puxar aqui o vermelho, que nós vamos fazer 2 carreiras. Você vai arrematando os 2 fios que a gente colocou aqui. Certo? E vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos, por 2 carreirinhas, certo? Aqui. Então, vou fazer essa carreira de 30 pontos baixos e mais outra carreira de 30 pontos baixos, ou seja, 2 carreiras de 30 pontos baixos em vermelho. Depois a gente vem para trocar a linha de novo, o fio de novo, pra gente continuar. Então, terminando as 2 carreiras, né, do cintinho vermelho, a gente já troca o fio, né? E na nossa 11ª, nós vamos fazer uma diminuição em cada perna frontal, certo? Então, nós vamos fazer aqui, vamos fazer o arremate das 2 pernas, que fica da linha vermelha e da linha... A linha vermelha foi a que a gente cortou, o fio verde é o que a gente tá costurando, não é? A gente arremata os 2 para não correr o risco de escapar, né? Vai ficar tudo guardado, fechadinho assim, ó. Tá vendo aqui? Aí, quando você já faz um pouco, não precisa fazer até terminar o arremate, as linhas desaparecerem. Não, você corta. Já tem aqui, ó, umas 5 já. Então, aqui você segue direitinho aqui, ó. Nas pernas frontais a gente faz uma diminuição, certo? Vamos ver aqui. Pronto. Aqui a gente já diminui. Diminui um. Diminui um aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui, ó. Vamos com calma. Diminui aqui. Na frontal. Não, eu vou desmanchar mais uma. Vou fazer aqui. Pronto. Ó. E aqui vai ficar bem no centro mesmo. Ok. Aí a gente continua por toda a volta. Até chegar aqui de novo. A gente chega aqui novamente. E diminui. Diminui aqui. Vê que não tem um lugar certo, você vai fazendo. E você mesmo vai vendo qual é o melhor lugar para fazer as diminuições na frontal. Vendo aqui? Aqui a gente vai
completar, certo? A gente vai completar até o final. Então, nós terminamos aqui mais uma carreira de diminuição, ficando com 28 pontos, certo? Já coloquei enchimento, você pode colocar enchimento quando for fazendo. Eu esqueci de falar para vocês, de acordo com o crescimento do corpo. Fez a bota, achou que a bota precisa já encher, já enche. Mas não tem problema se deixar para fazer depois. Mas nessa altura aqui, já é bom encher, entendeu? Dá uma enchidinha nas pernas, porque senão vai ficar mais complicado, tá? Então, agora você já pode encher, né? Deixando as pernas firmes. E aí, nós vamos fazer a carreira 12. 12 a 14. 12, 13, 14. 3 carreiras. Então, nós vamos fazer aqui a 12, 13 e 14. As 3 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, certo? Então, nós vamos aqui, vamos fazer mais 3 carreirinhas. Essa foi de diminuição, né? E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, 28 pontos. Agora, nós já fizemos as 3 carreiras sem aumento e sem diminuição, de subida. E nós vamos agora fazer uma carreira de diminuição, que será, nós temos aqui 28 pontos, e nós vamos tirar 4, vamos fazer 4 diminuições para ficarmos com 24 pontos, certo? Então, a gente agora, ó, a gente vai fazer diminuições. Então, são 2 aqui, nessa parte de trás, e 2 na parte da frente, certo? Uma em cada perna. Então, a gente vai fazer aqui, mais ou menos, eu fiz uma, fiz 2. Aí, aqui, ó, já diminuo. Você pode diminuir mais ou menos aqui. Só é uma dica, certo? E aí, você vai embora, vai seguindo, retinha. E também vai tirar um ponto, ou seja, vai fazer uma diminuição na perna da frente aqui, ó. Então, aqui eu já faço a diminuição. E assim eu vou fazer também no outro lado, certo? Aqui eu vou fazer, diminuo aqui, diminuo atrás. Quando estiver terminando, eu volto. Terminamos aqui a nossa 15ª carreira. E nós vamos subir 2 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Sem aumento e sem diminuições. Então, nós vamos fazer a 16 e a 17. E a gente volta aqui para darmos seguimento ao nosso bonequinho, ao nosso príncipe. E aí, você vai fazendo isso mais 2 vezes. Eu falei que subiríamos 2 carreiras, né? Depois da diminuição para 24, mas nós vamos ter que subir mais uma. Vai ser as 2 que já subimos, mais uma, né? A carreira de número 18 também será de 24 pontos, certo? Então, vocês corrijam aí, não é de 2 subidas, 2 carreiras, vai ser mais uma, 3 carreiras de 24 pontos, certo? Então, faz mais uma carreirinha aí. Então, fizemos até de número 18, não é?
de 24 pontos. E a carreira de número 19, a gente fez a diminuição de 6 pontos, 6 diminuições, que é 2 pontos baixos, até adiantei aqui, são 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes por toda a volta, terminando em 18 pontos baixos, que é o tamanho do pescoço, certo? E aí, depois nós vamos fazer os bracinhos. Aqui a gente corta o fio. Corta o fio. Ó, desculpa, a caneta. Aí, a gente vai fazer aqui, bota um baixíssimo, para o ponto ficar mais alinhado, certo? Põe baixíssimo, ó. Pronto. Aí, agora, nós vamos fazer... Pra gente fazer o pescoço, vamos fazer aqui só uma carreira de ponto baixo, da cor da pele, aqui nós vamos fazer. E depois vamos fazer a golinha da roupinha do Pequeno Príncipe, ok? Então, aqui a gente vai atrás da... Deixa isso aqui. A gente vai, porque a gente vai fazer o ponto na alcinha de dentro, certo? Não vamos fazer ponto normal com as duas alças. Nós vamos pegar só essa alça daqui. Nós vamos colocar a linha da cor da pele, que será que a gente vai fazer a cabeça, certo? E aqui a gente já pega esse fio que foi da outra carreira, a gente já pega pra arrematar. Então, a gente vem aqui na alcinha de trás, como eu ensinei a vocês. Só um pouquinho, é meio complicado aqui, mas vamos lá. Vamos lá. A gente pega aqui, ó, põe na outra alcinha aqui, ó, para fazermos um ponto, certo? Deixa eu só organizar, porque aqui é um pouquinho só... Pronto, aí você puxa as duas perninhas, que aí firma, e aí pronto, você já tá com as duas perninhas do acabamento e vai seguindo, só pegando a alcinha de dentro, ó, essa segunda alcinha. E faz por toda a volta, 18 pontos baixos, certo? Porque quando eu fizer a cabeça, fizermos a cabeça vai ser costurada aqui. E vocês vão entender por que que eu fiz só uma carreirinha aqui, tá? Do pescoço. Porque eu não posso fazer muito, que o pescoço não ficar mole. O pescoço vai ser praticamente aqui, grudado nesse ponto. Então, você vai, faz todo o ponto, todos os pontos, ponto sobre ponto, 18 pontos, só na alcinha de trás. Fizemos aqui os 18 pontos baixos, certo? Para receber a cabeça quando fizermos. E nesse ponto aqui, a gente vai encher, porque senão vai ficar, ó, o meu já tá cheio as pernas, mas eu preciso encher o corpo. Porque estando cheio o corpo, eu vou fazer os bracinhos para colocarmos, certo? Vamos encher, vamos fazer a golinha. Quando enchermos, aí eu volto aqui pra gente fazer a golinha da roupinha. Terminamos aqui o pescoço, deixei um fio grande pra gente depois costurar o pescoço. Caso você não queira, não precisa, deixa na cabeça. Aqui eu deixei, espero que não me atrapalhe. E aí, você vai voltar nessa carreirinha aqui, ó, de pontos baixos. Essa carreira de pontos baixos, ela vai ficar com a alcinha de fora pra gente fazer essa carreira. Você tá vendo essa alcinha de fora que a gente deixou? Exatamente para isso. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos fazer, nessa carreirinha de 18 pontos, nós vamos fazer um aumento. Aí, eu faço aqui um pontinho, como se fosse uma correntinha, para ficar mais fácil. Aí, você, ó, faz a correntinha, você enfia aqui, mais ou menos no centro. E coloca aqui e dá um... Pronto. Aí, o que você vai fazer? Aqui já conta com um ponto. 1, 2...
São 2 pontos. 1, 2, aí 3, 4, né? 4 vezes 6, 24. Aí 1, 2, ó, um ponto, 2 pontos e um ponto, 2 pontos e um aumento. Isso. E assim por toda a carreira até atingirmos os 24 pontos baixos. Voltamos já. Pronto. Terminamos aqui nossos aumentos, 6 aumentos, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, de 18, né? Formando, então, 24 pontos baixos. Estamos aqui. Agora, nós vamos fazer a golinha, certo? A golinha vai ser com pontos altos, para dar a altura. Então, você vai subir 1, 2, 3 correntes. E aí, nós vamos começar a pegar os pontos aqui. Então, vamos facilitar para ficar bem centralizada essa gola. Você pega um ponto, imagina aqui no centro dele, e aqui você coloca um marcador para você ter uma base, certo? Porque essa é aquela golinha que vai ficar com ponto baixíssimo aqui. E aí, dependendo de onde você para o seu trabalho, no meu aqui, você vai... A sua base é essa aqui. Não importa quantos pontos terá aqui, quantos pontos terá aqui. O importante é que no centro dê certo, ok? Então, aqui, ó. Então, você vai pegar qualquer lugar aqui, mais ou menos também no centro, e vai começar com uma corrente. E vai fazer, no meu caso, eu fiz contando com a corrente, sem a corrente. Não conta a corrente, conta os pontos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 no meu aqui, onde eu comecei. Onde você começar, você tem que se basear no centro. Quando cheguei no 12, próximo ponto é a marcação, eu faço uma correntinha com 3 pontinhos, certo? Vamos onde está a marcação, que eu marquei com fio preto. Você marca com qualquer cor e faça aqui um ponto baixíssimo, certo? É o baixíssimo. É porque eu tô ao contrário aqui, só um pouquinho. Vai de novo lá nesse ponto. O baixíssimo é aquele que você não pega nada de fio, certo? Fiz o ponto baixíssimo aqui. Vou fazer a mesma coisa, 3 correntinhas. 1, 2, 3 e sigo o meu trabalho normalmente na próxima carreira até chegarmos aqui no final dela. Quando eu chegar no final dela, todos com ponto altos, independentes, para nem contar, você vai fazendo. Quando chegamos aqui no último ponto alto, no penúltimo ponto alto, a gente volta aqui. Então, para finalizarmos, na verdade, você faz os pontos até o final mesmo, sabe? Sem pular nada. Faz até o final. E no final, quando terminarmos todos os pontos altos, a gente vai fazer a união com aquela primeira correntinha, ó. Pega aqui e faz um ponto... Pega aqui de novo, vou repetir aqui. Pega e faz o ponto baixíssimo. Pronto. Você pode cortar o fio. E pode fazer até um acabamento. Se não quiser que essa gola fique subindo. Aqui já tem. Você pode fazer um acabamento. Vai pegar uma agulha de tapeceiro, certo? E faz um acabamento. Se quiser deixar ele mais, para que ele não vire, você vai pegar a agulha de tapeceiro e vai arrematar esse fio. Você pode, ó, pega o próximo ponto aqui, ó.
e pode terminar fazendo um acabamentozinho. Se quiser prender, prende, não é? Aqui, deixa eu puxar mais. Prende a golinha no corpo, porque ela não vai ficar virando, entendeu? Pelo menos aqui atrás, faz um acabamento aqui atrás. Joga aqui, ó, dependendo, você deixa uma linha mais ou menos, e vai bem, aqui, né? Aqui, você vem pra sempre pegando ponto, né? Sempre pegando ponto, volta pra cá, ó. Pronto, você já aprendeu. E essa linha, você vai e joga aqui dentro, certo? Não tem uma linha que começamos aqui? Você pega essas duas linhas, aqui começamos, essa aqui você tira, porque essa aqui é da cabeça, né? Fiz um tantinho. Você pega essas duas linhas que do arremate, que jogou aqui, e dá 2 nozinhos, ó. Sempre deixando para poder fazer esse acabamento. Dá 2 nós. Deu 2 nós, a linha aqui ninguém quebra. Enfia, porque é algodão, aqui, pronto. Aqui nós temos já a golinha da roupa desse Pequeno Príncipe, certo? Olha aqui. Então, nós já estamos com o corpinho e deixa essa linha aqui pra prender a cabeça. Então, agora nós vamos fazer os bracinhos e voltaremos aqui com os bracinhos pra gente já costurar os bracinhos e terminarmos fazendo a nossa cabeça e o cabelo, que todo o segredo desse Pequeno Príncipe tá no cabelo, vai ficar muito lindo, tá bom? A gente volta já. Então, gente, vamos fazer agora, terminando a golinha, vamos fazer agora o bracinho do nosso Pequeno Príncipe. E nós vamos ensinar aqui como fazer, já fiz um para vocês terem uma ideia, né? Depois nós vamos costurar, tanto esse bracinho como o outro. E ele é bem simples, bem fácil, não tem muito o que de dificuldade, não tem grau de dificuldade. Nós vamos fazer o nosso anel mágico, não é? E dentro desse anel mágico a gente coloca 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, temos aqui 6 pontos baixos. Puxamos a linha do anel mágico. E agora nós vamos continuar aqui. São 12, certo? Em cada pontinho desse que nós fizemos da carreira anterior, nós vamos colocar 2 pontos, um aumento. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos pra a gente fechar a carreira de número 2, a segunda carreira. Tem que ter 12 pontos, certo? São 6 aumentos. Então, a gente fica com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. E aí, a gente sempre é bom colocar um marcadorzinho. Eu coloco a própria linha, eu acho mais fácil, porque não me dificulta. Eu não sou muito chegada aos marcadores de plástico, aqueles fica um pouco complicado pra gente fazer os pontos. Carreira, como a gente vem fazendo, é um ponto baixo e um aumento, ponto baixo e um aumento por toda a carreira, totalizando em 18 pontos baixos.
a quarta carreira, nós vamos fazer de repetição. Fizemos aqui 18 pontos baixos, nós vamos fazer ponto sobre ponto e vamos ficar com 18 pontos, a quarta carreira com 18 pontos baixos, ok? Então, agora, nós vamos para a nossa quinta carreira. 1, 2, 3, 4 carreiras. Vamos agora para a nossa quinta, que vai ser de diminuição para fazer a mãozinha. Então, a gente vai 1, 2, 3, 4. E fazemos 5 diminuições seguidas. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 e 5. Temos que ficar no total de 13 pontos baixos. Pronto. Depois das 5 diminuições, a gente faz 4 pontos baixos para terminar essa carreira. 2, 3 e 4. O que é que a gente faz aqui? Encerramos a mãozinha, certo? Agora, nós vamos fazer o bracinho. Então, a gente corta o fio. E a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto, mas na alcinha, aqui, ó, a gente vai pegar a linha verde e com a linha verde a gente vai fazer por toda a volta, essa linha verde, com a linha verde, que vai ser a roupinha, né? O bracinho. Então, a gente vai sempre pegando ponto de trás, a alcinha de trás, fazendo o arremate dos fios, sempre a gente arremata para ficar mais fácil. Porque isso aqui não é fio, isso aqui é da nossa marcação, que a gente vai tirar também. E aqui a gente vai dar prosseguimento, sempre no de trás, que a gente vai fazer um acabamento nessa alcinha aqui. Por isso que a gente deixa ela ficar, tá? Aqui eu já caminhei bastante com o nosso ponto. Então, aqui a gente pode cortar esses fios extras para não atrapalhar a gente na carreira. Então, a gente vai até o final, sempre pegando esse fiozinho aqui, ó, o fio de trás, a alcinha de trás, certo? Terminando aqui essa carreirinha de 13 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, nós vamos crescer esse bracinho. Então, aqui nós temos 5 carreiras da mãozinha, da cor, da pele, e nós vamos fazer mais, são 17 carreiras ao todo. Então, aqui, olha, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 com 5, 17. Pronto. Serão 12 carreiras, a contar dessa, né? 12 carreiras de ponto sobre ponto, pra gente concluir. Quando você tiver aqui um pouquinho maior, você já põe um pouquinho de enchimento na mãozinha, certo? Porque eu volto aqui com vocês com ele completo. Mas eu já vou avisando, dependendo da sua necessidade, se você não tiver problema de depois pronto colocar todo o enchimento, ok, também é válido. Agora, se você quiser já adiantar um pouco,
você quando crescer um pouco desse braço, você já põe o enchimento para a mãozinha ficar bem arrumadinha, certo? E aí, daqui a pouco a gente volta para fazermos essa parte aqui, nessa outra alcinha, deixando aqui um detalhe. Agora, nós vamos fazer aquele detalhe, esse detalhezinho aqui, ó, que fica sobressaindo. Aqui eu já adiantei, que é você colocar a agulha dentro da alcinha que sobrou desse ponto aqui, certo? Dessa carreira. E fazer a cobertura. Então, você vai fazer, ó, vai começar aqui, vai pegar um fio e vai colocar aqui. E vai continuar pegando só, ó, essa alcinha. A alcinha de fora. Que a de dentro a gente já colocou o fio nela. Aí aqui, ó, vai indo e vai formando o detalhezinho, tá vendo? O detalhezinho. Deixa bem folgado, não aperta o ponto. Deixa o ponto frouxo, que vai ficar melhor distribuído, ó. Aqui, ó, deixando sempre ele frouxinho. Aqui. 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 E termina, não é? Deixa eu ver se ainda tem aqui. Aqui, bota mais um para não ficar tão apertado, certo? E pega aqui no meio e puxa, fazendo um ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma amarradinha nas duas pontas que sobraram, né? Do início e agora do final. E vai colocar numa agulha de tapeceiro. Você vai colocar, de preferência, tapeceiro de fundo grosso. Dá uma distância assim, ó. Aí coloca uma ponta e coloca a outra ponta, as duas pontas. Por isso que o buraco da agulha, como a gente fala, o fundo tem que ser bem espaçoso para ele entrar sem problema, certo? E aí, depois que colocou as pontas dentro do fundo da agulha, você faz esse puxão aqui, ó. Que é exatamente às vezes recebe uma resistência, mas vocês com paciência vai puxando. Aqui, ó, vendo? E aqui. Às vezes você tem uma certa resistência por causa do enchimento, né? Que quer endurecer. Mas, ó, pronto. Aqui nós já temos 2 bracinhos completos, certo? Do Pequeno Príncipe, ok? E aí, agora é a vez de costurarmos no próprio Pequeno Príncipe. O que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma aqui. Vou ver direitinho onde é que a gente coloca. A gente sobe aqui e vai calcular aqui, ver bem onde é que vai ficar, para que a gola, ela não fique tão suspensa, né? Então, você vai fazer aqui, ó, abre aqui, aí tem 1, 2, no terceiro, a gente vai
costurar o braço, certo? Eu vou colocar aqui os alfinetes e já volto. Então a gente se baseia aqui, centraliza aqui, ó, no pé, deixa centralizado aqui, coloca, você conta 1, 2, mais ou menos aqui no terceiro, por aqui você coloca 2 alfinetes, faz a mesma coisa no outro lado, certo? Coloca também do mesmo jeitinho aqui e põe alfinete. Tem essa agulha aqui de boneca para atravessar de um lado para o outro, que uma agulha pequena, ela não consegue fazer essa travessia com que fique bom, certo? Aqui não, aqui ó, enfio, tá vendo? Eu enfio num lado e sai no outro. Aqui, ó, enfio no lado. Agora é um pouco mais complicado, mas nada que você não consiga fazer, certo? Então, aqui, enfio de um braço pro outro, deixando 1, 2, 1, 2, não, aqui não deu certo, aqui ficou no 4, tá vendo? Você tem que fazer certinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, equilibrou a agulha, é um pouco complicadinho, mas vocês conseguem. Aí você chega aqui e põe nesse ponto do braço, aí você vai tirar também esse alfinete, você não vai mais precisar dele, porque já firmou aqui. Então, aqui eu já tenho, deixa eu botar bem aqui assim, já juntei um braço pro outro aqui, pegando a parte de trás. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Esse ponto com o ponto, e vou sair lá onde tá o outro lado, ó, ponto com ponto, certo? E vai fazendo essa travessia de um lado, sempre pegando, tanto aqui, ó, nessa parte, como nessa parte, aí enfia. Aí você sai aqui, ó, certo? Você sai aqui, ó, nessa parte, ó, aí você também vai enfiando, opa, tô saindo da visão. Daí você vai enfiando, ó, vendo? E assim você vai fazendo. E assim você vai fazendo. Aqui, põe aqui, ó, nessas duas. Aqui foi, então aqui, ó. Aqui. Aqui, sai aqui em cima, pegando também, ó. Sai aqui em cima, pegando os dois. Aqui. E assim vai fazendo, certo? Vai enfiando aqui, vai enfiando. Eu vou tirar um pouco, tá vendo? E assim a gente vai fazendo, enfiando, enfiando até chegar aqui na última parte. Então, aqui nós terminamos, como eu ensinei a vocês, né? Com uma agulha de boneca ou com de tapeceiro. Você pode também fazer, como eu fiz, atravessando um pro outro, né? Centralizando bem os bracinhos, que eles fiquem aqui nessa direção das perninhas, no local certo, na terceira carreira, de baixo para cima. E transpassando, ou você pode costurar um a um, do jeito que você sabe fazer. Essa golinha também, ela vai ficar aqui, ó, e vai cobrir a costura dos braços, certo? Vai ficar, você pode... Eu tirei um pouco pra ficar mais fácil costurar, certo? Mas aqui, então, está o corpo do nosso pequeno príncipe completo, certo? E agora nós vamos passar para a cabeça e depois para os cabelinhos e encerramos o nosso bonequinho, ok?